Alô, galera ligada no canal do Poa Streaming Sports. Vamos atualizar as informações da dupla Grenal e a gente começa falando do Grêmio, que nesta segunda-feira empatou com o Corinthians em 4-4 na Neoquímica Arena em jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Um jogo repleto de polêmicas, principalmente pelo pênalti que não foi marcado para o Grêmio no final do jogo, no toque de mão do Yuri Alberto dentro da grande área. A CBF divulgou nesta terça-feira os áudios da cabine do VAR no lance referido, quando o placar já estava 4-4 e que poderia definir como uma vitória para o Grêmio caso o pênalti fosse marcado. Os áudios revelaram que o árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, viu o lance, admitiu ter visto o lance no campo e que na interpretação dele não foi pênalti porque a ação do Yuri Alberto foi com o braço natural. Esta opinião foi a mesma do árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, que fez a checagem, mas entendeu que o braço estava em posição natural e que, portanto, não haveria infração. O detalhe é que um dos assistentes do árbitro de vídeo, Michel Guimarães, divergiu da opinião dos dois árbitros principais e teria visto que o braço estava muito aberto e que a bola passaria se não houvesse o bloqueio na ação do Yuri Alberto. A opinião do Michel Guimarães não foi considerada e o árbitro de vídeo recomendou ao Wilton Pereira Sampaio que prosseguisse com o lance. O detalhe é que a CBF também se manifestou sobre o lance e comunicou oficialmente que houve erro de arbitragem no jogo do Grêmio com o Corinthians e que o pênalti deveria ter sido marcado no campo pelo Wilton Pereira Sampaio e que, com a omissão do árbitro principal, o árbitro de vídeo deveria ter recomendado a revisão ao Wilton Pereira Sampaio. A tendência é que a CBF puna e suspenda os árbitros para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas o prejuízo já está contabilizado na conta do Grêmio, que com este empate não consegue alcançar o Palmeiras no jogo seguinte, que acontece nessa quinta-feira na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30. E também não consegue se aproximar do Botafogo, segue distante do líder do campeonato. Para o jogo dessa quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi não terá Walter Kahneman. O argentino levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A dúvida fica em quem será o substituto de Kahneman. Pedro Jeromel ainda está em fase final de recuperação e Bruno Vini e Bruno Alves são as alternativas para a titularidade ao lado do Rodrigo Eli. Antes da gente falar do Internacional, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal do Poa Streaming Sports para receber mais informação, para a gente trazer muito mais conteúdo para você. Também deixa o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe e, principalmente, se inscreva aqui no canal, que nos ajuda bastante. Pelo lado do Internacional, Colorado joga nessa quinta-feira, 19h30, diante do Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. E a tendência é de força máxima para esse compromisso, uma semana antes do jogo contra o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores da América. A avaliação interna do Beira-Rio é de que os jogadores precisam de ritmo de jogo. Se não atuarem contra o Atlético, ficarão praticamente 2 semanas sem jogar. Por isso, o técnico Eduardo Cudê deve colocar o time praticamente ideal para esse jogo em Curitiba nessa quinta-feira. A única mudança que está sendo preparada é a entrada de Hugo Malho na lateral direita. Com o retorno do Vitão ao sistema defensivo, na projeção para o jogo contra o Fluminense, o Hugo Malho tem sido testado como uma opção para o Bustos. E, justamente, não só para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas possivelmente também como uma estratégia a ser testada para o jogo de ida contra o Fluminense no Maracanã, reforçando o sistema defensivo contra a equipe bastante qualificada do Fluminense do meio para frente. Então essa é a única mudança que deve acontecer na equipe para o jogo contra o Atlético Paranaense, com o espanhol Hugo Malho ocupando a lateral direita e o Bustos indo para o banco de reservas.
em relação a ingressos para os torcedores do Inter. No jogo de ida, lá no Maracanã contra o Fluminense, o Inter está negociando com o Fluminense e deve, até o meio-dia desta quarta-feira, abrir a venda de ingressos para os torcedores do Inter para o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Fluminense. Com os destaques da dupla Grenal para o Power Streaming Sports, Marcel Klein.